Isso muda a vida do paciente, isso muda a sua vida e vai mudar o seu olhar de planejamento. E hoje eu tenho um caso complexo e a minha teoria é que os casos complexos, quando a gente apresenta opções, essas opções encantam o paciente. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cristina Miura e eu ajudo os pacientes a faturar R$10.000 a mais por mês através dessa periodontia de todos os dias com os pacientes que você tem. Eu quero falar sobre esse caso complexo que talvez a pior coisa que você vai fazer é falar para o paciente extrair o dente. E vou trazer essa discussão inteira para a gente conseguir ter opções que encantam o paciente. Porque a melhor coisa que o paciente vai ter são opções. E uma vez que ele tenha opções, ele vai conseguir entender exatamente o que é que ele precisa, o que é que ele poderia fazer. Enfim, quem não pega caso complicado como esse? E eu vou falar aqui, tudo começou com essa radiografia que foi enviada. E me manda a radiografia, e nessa radiografia a pergunta é: olha, professora, precisava fazer o tratamento do caso? E nesta radiografia panorâmica, a gente tem o central, que tem uma perda óssea, e a gente tem o inferior, que tem uma perda óssea também. E o que é que a gente faz? Dá para fazer o tratamento desse dente? Não dá. Então, a primeira coisa é que bom que o dentista entrou em contato para a gente conversar sobre o que é que nós vamos fazer sobre esse plano de tratamento. A primeira coisa que a gente vai ver é que tem problema e sempre que a gente vai planejar, a coisa mais importante que a gente vai fazer é pensar por que é que chegou nessa situação. Por que chegou assim? E aqui, o meu convite para a gente começar a parar para pensar é que por que o dente está vestibularizando? Será que esse paciente foi bicudinho assim o tempo todo? Será que foi assim? Então, vamos voltar à imagem da radiografia panorâmica. E o que tem acontecido com esse tipo de situação é que o paciente tem a perda de dentes posteriores. A causa de tudo foi a perda dos dentes posteriores. E aqui eu bato muito na conversa de que se a gente tem um paciente que tem um orçamento contado, quanto mais contado esse orçamento, mais a gente tem que insistir para que o paciente não perca os dentes. Porque, claro que se tivesse dinheiro, teria mantido os dentes, né? Mas não por ter dinheiro ou não ter dinheiro. Às vezes, isso acontece com aqueles casos de pacientes que eles falam assim: ai, mas é o dente do fundo, não aparece, ninguém vai ver esse dente do fundo, pode tirar, pode tirar. E tira o primeiro molar, e tira o segundo molar, e tira o terceiro molar. E nessa sucessão de dentes perdidos, ninguém falou para o paciente que se você tira os dentes de trás, você dá mais dia, menos dia, você vai perder todos. E que se este paciente não encontrar um dentista maravilhoso, sensacional, como todos esses que a gente está falando, que seja capaz de conversar, o paciente vai perder todos os dentes. Falando sobre as causas, a causa de ter chegado a essa situação é porque o paciente perdeu os dentes de trás e ele tende a buscar a mordida nos dentes da frente e o paciente começa a ter toque em máxima intercuspidação e nos dentes anteriores. Nossa, mas por que só o dente que tem cerâmica extruiu? Só porque o dente que tem cerâmica, ele é menos resiliente e a cerâmica é mais dura, ela não vai se desgastar. Depois vocês vão ver a imagem palatina do desgaste do outro central e da cerâmica que não desgasta. Aí o que acontece, como não tem desgaste, ele acaba indo para frente. Então, a causa primeira é a perda de dentes posteriores, começou a causar toque nos dentes anteriores. E eu falo para os pacientes assim, eu mostro bem assim, ó. Gente, é o seguinte, como eu falo para o paciente. Dente posterior serve para comer como um pilãozinho e dente anterior corta como uma tesoura. Quando você perde a função de pilão dos dentes de trás, quem vai fazer o pilão é o premolar, os dentes da frente. E aí você começa a procurar os dentes da frente para comer. E o dente da frente não é feito para fazer isso. E ele começa a entortar para frente. Pronto, contei isso para o paciente entende. E ele começa a entender que os dentes da frente estão andando. E eles estão ficando com uma posição ruim. Se a gente falar para o paciente que
ou se a paciente começar a falar assim: ai, doutora, tô sem dinheiro, não posso fazer o tratamento agora, tá complicado, tá difícil, quero tirar, quero tirar. Pronto, a gente extrai esse central. Ou, quer saber? Talvez vai extrair os dois centrais. Eu vou mostrar um pouco das imagens de face da paciente. Por exemplo, eu não sou ortodontista e os ortodontistas podem opinar aqui, tá? Mas eu já tô vendo um perfil de biprotrusão. Em outras palavras, tá ficando bicudinho aqui. Então, a gente tem também uma imagem aqui. A paciente não tem vedamento labial, porque começa a aparecer. Ou seja, tá ficando bicudinho, tá tendo um problema. E depois, quando a pessoa faz um sorriso leve, também aparece um pouquinho mais. Tem problema, tá ficando bicudinho. E por conta de tudo isso acaba mostrando que tem problema sim e tá tendo alterações. Se o paciente fala assim, ah, não quero ficar com esse dente, quero extrair esse dente. Quando a gente resolve extrair esse dente, e a gente vai fazer... Vamos fazer a opção mais barata que existe aqui, tá? Vamos pensar numa PPR. Essa PPR, ela tem a chance de quebrar nos dentes anteriores. Porque vai ficar tão fino aqui, coloca a PPR e vai quebrar. Então tira, coloca uma PPR, fica fininho. E a PPR, ela não vai impedir que daqui a pouco, porque a PPR não tem força de mordida, né? Vai parar de tocar nos anteriores, depois vai começar a tocar nos laterais. E o inferior, ele já tá com um toque embaixo, vai perder. Então, a opção mais fácil e mais barata é tirar os dentes, ou tirar um, que depois vai perder o outro, colocar uma PPR, mas a gente tem que dizer para o paciente que isto não vai resolver, porque daqui a pouco ela vai perder os outros dentes. Daqui a pouco vai começar a ter uma migração patológica de todos e vai acabar perdendo de um em um de cada vez. Puxa vida, professora, e o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é dizer para o paciente que a gente tem que começar a colocar dente atrás. A primeira coisa que eu insisto nesse tipo de caso é que o paciente coloque um dente atrás para a pessoa ter um stop posterior. O que vai colocar? Pode colocar uma PPR inferior. O problema da PPR inferior é que ela não tem muito poder de conseguir estabilizar uma dimensão vertical, mas é alguma coisa do que não ter nada, porque tem falta de dentes posteriores. E é o seguinte, esta PPR ela vai precisar ser reembasada mais ou menos a cada 2 ou 3 meses, porque ela precisa ficar reembasada de forma que o paciente tenha um pouco mais de segurança de distribuir a mordida para os dentes posteriores. Mas o acrílico vai desgastar muito rápido e, mais uma vez, ela vai acabar perdendo, vai acabar tendo que reembasar a cada 2 ou 3 meses. Ai, professor, mas o paciente não vai querer reembasar isso. Ele não vai querer. E a gente vai oferecer o seguinte planejamento. A gente vai colocar uma PPR posterior e a primeira prioridade, se você não quiser perder todos os dentes, é colocar um implante no 46. Pronto. Nossa, um implante? Sim, porque um implante vai servir para dar estabilidade e ajudar a recuperação de dimensão vertical. Ai, professora, mas eu queria trocar esse daqui, porque esse daqui da frente aparece. Tudo bem que isso aqui aparece, só que isso aqui, a senhora pode colocar uma ponte móvel, a senhora pode colocar uma adesiva, mas o mais importante é restabelecer a dimensão vertical, porque ele tá batendo. A segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai pensar em oferecer uma ortodontia para o paciente começar a trazer essa mordida no lugar que deveria. Porque enquanto tá tudo errado assim, enquanto tá fora do lugar, não dá pra gente pensar em qualquer outra coisa, porque ele vai começar a perder sucessivamente. Se for possível para a ortodontia conseguir intruir um pouquinho esse molar, seria muito bom. E eu sei que para a ortodontia é um movimento difícil de intrusão. E olha só que a paciente já fez algum investimento nessa boca. Porque, ó, a paciente já tem tratamento endodôntico no molar e a gente tem que falar tudo isso. E outra coisa, eu digo que a gente precisa ter tempo clínico para explicar isso. E às vezes essa coisa de fazer uma conversinha rápida, uma consultinha rápida de orçamento, pode até ser que você espante alguns curiosos. Mas, por outro lado, você nunca vai conseguir expor toda a ideia. É melhor investir um tempo para expor toda a ideia e vender uma ideia de confiança melhor. E é por isso que eu falo, isso a gente faz junto com uma profilaxia e é por isso que limpezinha não pode ser rápida, consultinha não pode ser rápida, para a gente conseguir conversar.
A pessoa investiu nesse dente, tem um molar e esse molar tem tratamento endodôntico e ele acabou extruindo. Então, a gente fala assim, veja bem, a senhora já investiu no canal, a senhora investiu na restauração e a senhora está perdendo esse dente de cima porque falta de baixo. A senhora está perdendo o dente da frente porque falta de baixo. E o de baixo, que eu vou mostrar a perda óssea, a senhora está perdendo também porque também perdeu o de trás e o de cima está batendo embaixo. A porcelana está batendo embaixo, está causando a perda óssea. Tudo porque perdeu o dente de trás. Então, a gente começa a vender a ideia da causa das coisas e de que você sabe como a gente vai fazer o conserto. Este conserto, primeiro, prioritariamente, vai começar no aumento de dimensão vertical. Como eu falei, opção mais barata que precisa de reembase, pelo menos trimestral, seria uma PPR posterior. Ruim, mas eu entendo que nós estamos no Brasil, a gente precisa de uma opção melhor. E o 17 tem que tirar. Ah, professor, vai tirar o 17? Vai tirar. A não ser que ela queira colocar um implante no 47, mas eu penso que nessa altura não dá. E, mas não vai condenar o 21? Não sei se eu condeno o 21 agora, mas eu condeno o 17, porque o 17 vai interferir. Ele vai interferir na furca do 16, porque ele já tem lesão de furca exposta, não que isso seja doença, mas tem porque tá extruindo, porque tá descendo esse 16 e que o 17 tá quase encostando na mucosa, então ele vai ser tirado. A primeira prioridade é colocar implante no 46, se a pessoa não puder vai colocar uma PPR e a gente vai oferecer um planejamento ortodôntico para voltar tudo no lugar. Ah, mas e se o paciente não quiser? Se o paciente não quiser, a gente está oferecendo um plano de tratamento e a gente está tendo uma conversa para saber o que o paciente quer. Agora sim, a paciente já investiu muita coisa em muitos dentes. Não é uma coisa qualquer, não é alguém que não tenha nenhuma condição. Porque ou é isso, ou a pessoa vai estar continuamente entrando em colapso oclusal e vai estar perdendo os dentes mais para frente. Ou a gente conversa do planejamento, ou o paciente vai estar perdendo todos esses dentes. Então, vai fazer o planejamento ortodôntico e mais para frente vai colocar os implantes onde falta, um de cada vez. Ah, não tem condição de colocar implante? Vai manter uma PPR ou vai manter uma prótese adesiva como mantenedor de espaço até que tenha condições de colocar implante. Ou é isso, ou vai estar perdendo os dentes mais para frente. Porque todo dente que não tem antagonista, como por exemplo ali o 37, se ele não tiver um dente vizinho, vai perder. Porque se não tiver um dente vizinho, o que vai acontecer? A gente começa a ter a migração, a mesialização e começa a perder um de cada vez. E quem está falando que o paciente não vai querer fazer isso, o paciente não pode não querer fazer isso. Mas, uma vez que você tem aberto os olhos para o paciente entender que isso daqui vai virar ou dentadura, ou vai virar protocolo, ou vai virar uma PPR bem ruim e o paciente não vai ter dente posterior para comer. Por quê? Eu não sei se eu estou enganada, mas parece que o 26 está cruzado. Não está cruzado, não. Mas ele está mesializado e a gente começa a mostrar tudo o que começa a acontecer de complicação pelos dentes perdidos do paciente. Para quem é ortodontista, já dá para saber que tem espaço. Para quem é ortodontista, já vai saber que a gente vai melhorar a estética do sorriso da paciente. O paciente vai deixar de ficar bicudinha, vai conseguir melhorar. E ela é jovem e vai poder melhorar isso para sempre. E que isso daqui que a pessoa está buscando sobre estética vai acabar melhorando. Enfim, estabilizando o posterior, a gente vai falar então sobre os dentes anteriores, sob o ponto de vista periodontal. Porque eu sei que essa é a grande pergunta. E aí, professora, o que a gente faz com o dente da frente? A primeira opção, a primeira consequência que eu sei que as pessoas sempre falam, olha, esse dente não tem jeito. E pelo ligamento periodontal, eu já tô vendo que esse dente tem mobilidade. Ou tem mobilidade grau 1 ou mobilidade grau 2. Óbvio, esse é um dente que tem uma cerâmica. E nessa cerâmica, fica batendo o dia inteiro, já vai começar a ter mobilidade. E esse dente, a gente já vai colocar assim, paciente, esse dente já tá meio perdido ali. Mas, eu acabei de explicar para você que a prioridade é o dente de trás, porque o dente de trás é que vai impedir que a senhora perca o dente da frente, o implante da frente. Se extrair este dente, então agora você vai explicar a consequência da extração desse dente. Se você extrair esse dente, o que vai acontecer é que se a senhora optar por uma ponte móvel, a ponte móvel vai ficar batendo e ela vai quebrar. Se resolver extrair e colocar implante,
Quem é implantodontista talvez saiba que já tem perda óssea, e nessa perda óssea o implante vai ficar lá em cima e o dente vai ficar comprido. E assim que o dente vai estar comprido, não precisa ser muito esperto para conseguir entender que a gente tem pouco espaço interoclusal, porque está biprotruso. E nesse pouco espaço interoclusal, a gente vai começar a ter o implante batendo no dente inferior, porque não tem dente posterior. O maior erro da implantodontia, principalmente para quem está começando, é que querer colocar implante na frente sem ter estabilidade oclusal posterior, porque daqui a pouco vai ter dor de implante, é parafuso que desafrouxa, é prótese que quebra, é provisório que quebra. É dor de cabeça. E o paciente vai falar assim, escuta, que implante você colocou aqui que ele vive me dando problema? Tá tudo certo com o implante. O problema é o espaço interoclusal que não tem. O problema é querer trazer esse dente para frente se não tem espaço interoclusal. Por quê? Porque está extruindo os dentes da frente por biprotrusão. Os dentes têm que estar no lugar e o implante tem que estar no lugar. Implante é uma opção ruim, porque não tem espaço. E outra coisa, quando esse tecido contrair, o implante vai ficar lá em cima. Mas vai manter esse dente assim com esse ligamento? Primeiro, vamos tirar a causa. A causa é que tá batendo no dente de baixo, certo? Qual a melhor coisa para fazer? Igual perna quebrada, a gente vai estabilizar esse dente para manter esse dente. Então, vai fazer um super mega hiper ajuste oclusal. Sim, vai arranhar o metal, vai arranhar a cerâmica, mas a gente vai estar mantendo esse dente no lugar. Peço para fazer uma estabilização nos dentes adjacentes, porque são de resina composta. Isso é difícil de fazer, porque o paciente já tem pouco espaço interoclusal. E vai bater, sabe por quê? Olha só a imagem da oclusal, olha como já tá. Ele tá longe, ele já tem desgaste, mas ou a gente faz isso ou não tem muito mais coisa para fazer, porque a PPR vai ficar quebrando e o que a gente pode fazer é fazer uma contenção. E essa contenção ela pode ser por vestibular ou por incisal, sim, porque na incisal vai ter espaço. E aí a gente coloca assim ou uma tira ou a gente coloca só com resina composta silanizada em cima da cerâmica, só para segurar, avisando para o paciente que ele pode estar quebrando. Nossa, mas esse pus que fica ali, esse pus que fica aqui, a gente vai limpar e a gente vai fazer o tratamento periodontal. Se o paciente for para orto, uma vez que a gente tenha descontaminado esse dente vai voltar. Porque ele vai acabar voltando no lugar, porque ele tem mobilidade e eu não sei se esse dente vai ficar para frente. Tudo isso depende da conversa que a gente vai ter com o paciente. E só pra gente ver como a gente tem força, eu tô vendo a cúspide do 15 fraturada. Então, a gente tem sobrecarga. Sabe por quê? Porque como não tem antagonista nos outros dentes posteriores, tudo que a gente come tá sobrecarregado naquele 15. E é por isso que fraturou a cúspide palatina. Então, a gente tem que também dizer pro paciente assim, olha o tamanho da sobrecarga oclusal que tem, olha que isso que não funciona. E olha só nessa imagem oclusal que a gente tá vendo nos dentes posteriores, porque não tem antagonista, olha que tem cálculo no 16, tem cálculo no 17. Enfim, a gente vai fazer a contenção, se for a opção, ou vai colocar aparelho ortodôntico, se for a opção que o paciente vai colocar, porque a gente vai corrigir aquele perfil de biprotrusão. E sempre que for ortodontia, tem que estar sob manutenção preventiva obrigatoriamente. Ah, mas esse dente vai parar de mover? Vai. Porque uma vez que nós tenhamos tirado a causa disso daqui, vai ficar. Nossa, professora, mas dá para manter esse dente em posição com tão pouco osso? O que vai acontecer é que isso daqui, que ele vai acabar ficando assim, ele vai começar a igualar. Esse dente sempre vai ter perda óssea, sempre vai estar com um pouco de dente a menos. Mas a gente vai estar levando o posicionamento dos outros dentes numa condição melhor e esta paciente vai optar se mais cedo ou mais tarde ela vai querer ou substituir esta prótese ou ela vai querer substituir isso por implante, mas aí o implante vai estar numa condição de estar numa posição melhor. Em geral, desde que se faça uma contenção disso daqui numa situação boa, favorável, e o paciente tenha entendido que a gente está cuidando desse dente para não perder os outros, porque tudo isso daqui está num caminho de colapso, o paciente concorda e topa. E uma vez que a gente tenha tirado isso em trauma, esse ligamento periodontal acaba estreitando.
Agora, é um detalhe, tá? Isso vive quebrando. E isso tem que estar combinado com o paciente. Por isso que no melhor dos mundos é colocar aparelho ortodôntico. Por que vive quebrando? Porque não tem dente posterior. Não tem dente posterior, vive quebrando. O que a gente pode fazer para parar de quebrar? O que a gente pode fazer é pedir para fazer uma placa de acetato temporária, só para a gente fazer uma interposição dentária para o paciente acabar usando, se o paciente não usar o aparelho ortodôntico, para manter aquilo ali em lugar. E nesse meio tempo fazer tratamento periodontal, nesse meio tempo colocar uma PPR posterior, nesse meio tempo o paciente está fazendo documentação ortodôntica, está fazendo planejamento ortodôntico. Isso aqui é uma perna quebrada que tem que estar parada logo. E não adianta, atenção, não adianta fazer ajuste oclusal enquanto não fizer uma estabilização nos dentes laterais. E vai fazer essa estabilização até quando? Até quando conseguir fazer dente posterior, até quando, mais ou menos em 3 meses, a gente vê a redução da espessura desse ligamento periodontal, e em 3 meses a gente começa a ter alguma imagem radiográfica melhor. Em 3 meses o paciente já vai estar sob manutenção periodontal, o paciente não perdeu o dente, não vai ter uma PPR que quebra, não vai ter um implante que vai ter dente comprido e que vai ficar batendo e que vai ficar quebrando provisório e quebrando definitivo. Não tem muita opção, porque isso aqui está indo em colapso oclusal, porque não tem dente posterior, e é isso que precisa estar claro. E a gente precisa dizer para o paciente que ela está perdendo os dentes inferiores porque tem trauma no superior. Porque o dente superior, ele tem uma cerâmica, e é o parzinho, né? É o antagonista. O superior, que é cerâmico, não tem desgaste, porque não tem stop posterior, tá perdendo a dimensão vertical, começa batendo de baixo. E esta perda óssea, assim, que chama perda óssea vertical, é característica de interferência oclusal ou trauma oclusal. Porque esta paciente não tem doença periodontal. Como assim? Vai ter uma periodontite num dente só? Não tem. Isto é causado a senhora tem uma perda óssea causada pela perda de dentes posteriores. Você nem imagina o quanto tá custando caro a perda desse 36 o 46 e 47. E que isso tá fazendo perder o canal que a senhora fez em cima, tá fazendo perder tudo. E é tudo isso que a gente tem que acabar conversando com o paciente para as coisas ficarem claras. Por isso, volto a dizer, a prioridade do tratamento seria um implante no dente 46. O paciente não tem condições de colocar implante, a gente pode colocar uma PPR, que é uma solução menos boa. Segunda opção, a gente vai colocar um aparelho ortodôntico. Terceira opção, não quero fazer nada disso. A pessoa está sabendo que você viu tudo isso, mas a pessoa vai querer fazer. E vai querer fazer, vai saber que é importante, ou no máximo, a melhor opção que a pessoa vai fazer é, olha, então a gente vai combinar que você não vai perder mais nenhum dente, e vai voltar aqui para manutenção preventiva comigo, combinado? Combinado. E assim, vamos começar a analisar aqui os outros dentes. O inferior, ele tá até vestibularizando aquele que tá com perda óssea. E outra coisa, falta manutenção preventiva, tá formando cálculo, agora sim, por que forma cálculo? Porque todo dente que tem uma força oclusal excessiva, ele forma cálculo também, não sei se vocês sabiam, porque ele é forçado, ele tem uma inflamação a mais que a inflamação da interferência oclusal. E tem outra coisa que eu queria mostrar, esse dente, ele tá perdendo a faixa de gengiva queratinizada pelo trauma. E que isso começou a virar bola de neve de perda dentária, porque o próximo da fila a ser perdido é esse 31, porque tá batendo no 21, é o 31, tá com inflamação por conta da interferência oclusal e tá faltando gengiva queratinizada. Quando isso reparar, vai ter o tracionamento do músculo nisso daqui. Então, ela vai perder esse, depois vai perder o 11 e depois vai perder o 41 e o 32, porque eles não têm dente vizinho. E essa história triste do efeito dominó, que a gente ou combina tudo isso com o paciente para parar, ou isso daqui não vai ter um resultado muito bom. E no mais, o que a gente pode estar fazendo é estar mantendo o dente para isso daqui ficar bem. Do ponto de vista periodontal, algumas coisas podem acontecer neste dente aqui, mas professora, esse dente vai ficar bom com tão pouco osso? Esse dente vai ser sempre uma perna quebrada. E é o tipo de situação
que eu mantenho esse dente em posição até o máximo que eu puder. E às vezes, para dar uma garibada, assim, para ficar bonito, eu peço para colocar uma resina composta em cervical, vira uma emenda feinha, mas é o dente da pessoa e eu poupei recurso para a pessoa conseguir destinar o dinheiro dela, que eu sei que é contado, para aquilo que é o mais importante, que é o que vai salvar tudo mais para frente, que é colocar um dente posterior. E a gente vai mantendo esse dente. Se isso daqui ficar estável, a gente fala assim, olha, a gente conseguiu manter isso daqui em posição, mais pra frente a senhora investe num dente bonito. Se for investir num dente bonito, eu não investiria numa cerâmica, porque eu já ficaria preocupada. Aí talvez eu investiria num provisório, eu deixo um provisório bem bonito que os bons protesistas podem fazer e planeja para a pessoa, se um dia ela quiser, porque eu tô vendo que ela tem algum recurso, que ela possa planejar um implante depois, mas depois. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que ter dimensão vertical, tem que ter dente posterior. E a partir disso, ela vai pensar ali. Sinceramente, eu já tive 2 casos de dentes pendurados assim. E quer saber? Depois que consegue dimensão vertical posterior, depois que a gente consegue estabilidade oclusal, depois que a pessoa consegue mastigar com os dentes, depois que a orto consegue trazer e colocar as coisas no lugar, o paciente não quer tirar esse dente. Porque este aqui é o menor dos problemas. E eu já vi dente pendurado por muito menos, ficar em boca. E o paciente consegue priorizar para outras coisas estrategicamente mais importantes do que ficar consertando só aquilo que o paciente enxerga. Aí a gente fala assim, que a gente começa a virar escravo da vontade do paciente, que o paciente quer fazer do jeito que ele quer, mas ele não está entendendo que o melhor para esse paciente de orçamento reduzido é fazer isso que a gente está mostrando para o paciente. E mais uma vez que eu falo, faz isso, faz uma profilaxia apaixonante e tenha tempo clínico para conseguir explicar isso para o paciente. Agora está tendo o mini curso Pério da Virada, aprende a valorizar uma coisa para você conseguir ganhar tempo clínico, para conseguir cativar esse paciente e conseguir explicar isso daqui lentamente. Voltando a falar assim, este dente da frente, a gente vai, em outras palavras, enrolando, na verdade assim, postergando uma decisão. Postergar a decisão se o paciente decidir, ou se a gente decidir clinicamente que isso não ficou muito bom, ou o paciente deseja substituir por um implante, vai substituir por um implante com enxerto de tecido conjuntivo, porque isso daqui já perdeu tecido e já perdeu toda a tábua óssea vestibular, que eu já tô vendo, porque ele tá muito extruído. Então, se for fazer implante sem tecido conjuntivo, vai ficar com o dente grandão e vai arrumar um problema estético com o paciente. Por isso que eu falo, sou implantodontista, amo implante, mas implante ruim é a pior coisa do mundo. O paciente fica muito aborrecido. A gente posterga essa decisão. A gente posterga a decisão dos dentes inferiores. Mas dente inferior, como eu falei, precisaria de um enxerto gengival livre, porque aqui na frente o paciente já está perdendo a faixa de gengiva queratinizada. Então precisa. E depois a gente consegue restabelecer tudo para o paciente. E oferece para o paciente um plano de tratamento periodontal devagarzinho, 1 por 1, né? E esta perda óssea angular, ela tende a se regularizar. E se não regularizar, não tem problema. A gente está impedindo isso do colapso. Isso pode ficar pelo resto do dia dos pacientes desse jeito. Muitas vezes o profissional orienta sim para colocar os dentes posteriores, da mesma maneira que ignorou a indicação para preservar, ignora a orientação para reabilitar. Eu vou dizer o seguinte, tá? O que a gente precisa é que tudo depende da forma que a gente está colocando isso para o paciente. São as histórias que a gente conta para o paciente, que cola na cabeça, para a gente falar sobre a falta de dentes posteriores. A gente falar assim, paciente, quando a gente tem fazer uma casa, a gente tem que ter 4 pilastras, né? Porque se não tiver 4 pilastras, uma em cada uma, a casa tende a cair. E é a mesma coisa que está acontecendo com a casinha das suas mordidas. Tá faltando pilastra e ele tá caindo. Então, o paciente entende isso, ele guarda essa ideia e ele vai conseguir entender. Quer contar outra história? Olha, tem um carro tem que ter 4 pneus. 4 pneus. Só que tá entendendo que tá faltando um pneu aqui? Que tá sobrecarregando um outro pneu ali? Tá sobrecarregando ali os dentes da frente? E vou falar uma outra coisa. A gente não consegue explicar isso
com o paciente com a boca aberta, rapidinho e falando. Não consegue. É um investimento de tempo que você vai ter. E eu falo muito no Periodiária. Às vezes, para você não ficar dando consulta de graça, conversa de graça, eu ensino a fazer uma profilaxia apaixonante, eu ensino a valorizar tudo que você vai fazer na profilaxia, para que nessa sessão você seja bem remunerado e que isso pague a sua hora clínica, que inclui a conversa. Porque se isso daqui não tiver conversa, não vende. Não adianta falar, a senhora tá perdendo o dente da frente porque perdeu o dente de trás, tá? Tem que colocar o dente de trás, tá? Isso tem que ser falado, ponderado, tem que mostrar todos os lados. E o que talvez vai acontecer é o paciente falar, sinto muito, neste momento eu não posso fazer, não quero fazer, mas talvez o paciente vai passar por uma série de profissionais e a gente tem a história, isso é muito uma filosofia numa das clínicas que eu atendo. E às vezes o paciente dá uma volta, passa por muitos outros profissionais e ele volta para a clínica. Às vezes o paciente fala, eu não posso fazer. Ele não pode fazer, mas daqui 2 anos, quando ele pode fazer, ele volta. Porque vocês podem ter a certeza de que ele não vai ouvir isso em lugar nenhum. Ou pouquíssimos profissionais vão ter esse olhar de planejamento. E o paciente, eu quero que ter o efeito assim, uau, ninguém falou isso para mim. Uau, ninguém explicou desta forma para mim. Isto dá credibilidade, isto dá planejamento. E eu falo para o paciente assim, paciente, nós estamos muito acostumados a fazer planejamentos longos. Eu falo isso mesmo. E que isso daqui é igual uma reforma de casa. Sabe quando você quer dar uma mexidinha na sua casa? Mas você não pode fazer a reforma inteira. A gente começa a fazer a reforma por aquilo que é o prioritário. O prioritário, no seu caso, no caso dela, é aumentar a dimensão vertical posterior. E uma vez que a gente tenha conseguido explicar isso, o paciente segue e faz. E ele continua fiel a você, à clínica, e se você não faz todas as áreas, você vai virar um dentista maestro, como diz o professor Marcos Labossière. Que tal ser um dentista maestro? Mesmo que você não saiba muito, olha, agora vamos contratar o trompetista, vamos contratar o trombonista, vamos contratar mais um violino. Chame as pessoas para fazer o procedimento para você, dentro de uma coisa que já foi combinada, contratada, combina com um profissional, manda áudio, manda vídeo, manda foto e deixa o paciente vir, deixa um percentual para a clínica, ou deixa um valor para a clínica, para pagar o seu aluguel, água, luz, telefone e todo o esforço de fechamento para o paciente, que é o mais difícil. E, às vezes, quando o profissional executor fica assim, mas me pagam muito pouco para executar. Executar é fácil, porque o mais difícil é combinar e fechar o plano de tratamento para o paciente. E o paciente vai entender. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa conversar isso com o paciente antes.